Bom dia, queridos alunos. Hoje o nosso assunto será sobre vozes verbais no livro de língua portuguesa, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre vozes verbais, mas vozes verbais é a relação que o verbo tem com o sujeito. Eu não sei se vocês lembram que eu falo que sempre o verbo é aquele que comanda tudo. Nas orações e nos períodos, quem comanda é o verbo. Tanto que quando a gente pergunta para ele quem é o sujeito, ele responde. Quem é o objeto, ele responde também. Então, o verbo é responsável por esta relação, né, de comandar. É ele quem comanda o que o sujeito vai fazer. E essa relação, né, de acordo com essa relação, nós chamamos de vozes verbais, tá? Então, as vozes verbais, elas podem ocorrer de três formas: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Eu vou falar sobre um pouco de cada uma delas agora, tá bom? Na voz ativa, é o sujeito que pratica a ação verbal. O verbo mandou, o sujeito pratica da forma que o verbo manda. Eu dei uns exemplos aqui que diz assim, ó: os alunos aplaudiram o professor. Quem foi que praticou a ação de aplaudir? Não foram os alunos? Tá? O bombeiro apagou o incêndio. Quem apagou o incêndio? Não foi o bombeiro? Tá? Então, os alunos e bombeiro são o sujeito dessas orações, tá? E eles praticaram a ação verbal. Os alunos de aplaudir, o bombeiro de apagar. Notaram? Nós temos dois verbos de ação. Então, a ação praticada pelo sujeito nós chamamos de ação verbal. E essa voz, né, nós chamamos de voz ativa. Quando o sujeito pratica a ação que o verbo ordena. Que nós chamamos de ação verbal, ok? A segunda voz nós chamamos de voz passiva. O que é a voz passiva? É quando o sujeito sofre a ação do verbo, ok? E a voz passiva, ela está classificada da seguinte forma: voz passiva analítica e voz passiva sintética, ok? Vou falar sobre cada uma delas agora, ok? Na voz passiva analítica, o professor foi aplaudido pelos alunos. Notaram? O que é que acontece? O sujeito sofre a ação, ok? Notem, o professor foi aplaudido pelos alunos. Na frase anterior, os alunos aplaudiram o professor. Notem que o professor não pratica a ação de aplaudir, os alunos continuam praticando. Na oração anterior, o professor estava no lugar do objeto direto e os alunos eram o sujeito da oração. Mesmo assim, com essa mudança, com essa inversão, notem que houve uma inversão. O professor veio para o lugar do sujeito e os alunos foram para o lugar do agente, que nós chamamos de agente da passiva, ok? O outro exemplo, o incêndio foi apagado pelos bombeiros. Lembra na oração anterior? Eu disse: o bombeiro apagou o incêndio. Não foi isso? Tá? Notem, o incêndio foi apagado pelo bombeiro. O incêndio passou a ser sujeito, mas ele não pratica a ação de apagar. Quem continua praticando essa ação são os bombeiros, desta frase agora, tá? Nós chamamos este sujeito, o incêndio e o professor, tá, de sujeito passivo, tá? Ou paciente, sujeito passivo, sujeito paciente. E pelos bombeiros e pelos alunos, nós chamamos de agente da passiva, ok? Uma dica para vocês. Poxa vida, é muito difícil isso, né? Voz passiva, analítica, voz passiva, sintética. Como eu posso identificar e diferenciar essas duas vozes? Presta atenção. A voz passiva analítica, ela sempre vai estar, né, vai ser formada por dois verbos. Ela vai ter a presença de dois verbos. O verbo ser mais o verbo no particípio. Lembram? Verbo no particípio terminado em dá e dó.
É assim que acontece. Então, a voz passiva analítica, o que diferencia da voz passiva sintética é a presença dessa locução. Lembra que eu falei da locução verbal? Que são dois verbos, né? Com uma mesma ação, com uma mesma atitude, com uma mesma função. Notaram? Viram? Lembram? Quer dizer, o professor foi aplaudido. Foi, do verbo ser, aplaudido, particípio do verbo aplaudir. Ok? Então, não esqueçam, toda vez que vocês olharem a frase, a oração e verem esses dois verbos, na maioria das vezes, vai ser sempre o verbo ser por um outro verbo no particípio, ok? Terão outros verbos? Sim, mas a maioria das vezes é o verbo ser que vem acompanhando o verbo no particípio, ok? Aí nós temos a voz passiva sintética. Essa já é formada por um verbo transitivo direto. Gente, presta atenção. Tanto a voz ativa como a voz passiva, ela sempre vai vir com o verbo transitivo direto, ok? Mas a voz passiva sintética é diferente, por quê? Porque ela vem com o verbo transitivo direto, mais o ser, que nós chamamos, que é um pronome, né? E que aqui nós chamamos de partícula apassivadora. Olha aí, reformou-se a velha casa. Se eu perguntar para o verbo, que reformou-se a velha casa, tá? Mas só que a velha casa será o sujeito dessa oração, ok? Outra coisa também, outra dica que eu posso dar para vocês. Se eu puder transformar, né, a voz passiva sintética para voz passiva analítica, aí sim eu tenho, na verdade, essa voz passiva sintética. Por exemplo, reformou-se a velha casa. Se eu puder transformar dessa seguinte forma, a velha casa foi reformada, aí eu tenho uma voz passiva sintética, tá? Se eu não puder transformar dessa forma, não é voz passiva sintética. Se a frase estiver com a partícula ser, mas eu não puder fazer essa transformação, não é a voz passiva sintética. Notaram? Reformou-se a velha casa. Eu posso transformar em passiva analítica? Sim. A velha casa foi reformada. O que é que eu tenho? A presença dos dois verbos. Verbo ser, mais, olha aí o particípio, tá? Do verbo reformar. Mais um exemplo aqui. Vendem-se apartamentos, tá? O que vendem-se? Apartamentos, né? É o sujeito. Apartamentos aí é o sujeito. Nós temos sujeito nessa frase. Tá bom? Aí a mesma coisa eu vou falar para vocês. Será que eu posso transformar essa voz passiva sintética em voz passiva analítica? Para ver se está de verdade? Se é de verdade? Posso. Olha como é que fica. Apartamentos são vendidos. Notaram? Se eu posso transformar a oração, tá? Que vem com o verbo mais o ser. Se eu posso transformar para uma voz passiva analítica, eu tenho, na verdade, a voz passiva sintética. Notem que eu consegui transformar. Vendem-se apartamentos, como ficou? Apartamentos são vendidos, ok? Notem que eu tenho aqui o verbo ser, vendidos, particípio do verbo vender, ok? Simples assim. Voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Olha o exemplo que eu dei. Cortou-se com a tesoura. Ele sofreu e praticou a ação de cortar-se, né? Ele cortou a si mesmo. O outro exemplo que eu dei aí, ó. Lorenzo machucou-se brincando. Ele sofreu a ação e praticou ao mesmo tempo, né? Ele se machucou a si mesmo. Dentro da voz reflexiva, gente, nós também temos a voz reflexiva recíproca. Olha que palavra, recíproca. Quer dizer o quê? Que o sujeito, mais uma dica para vocês. Na voz reflexiva recíproca, o sujeito está sempre no plural. Por quê? Porque é uma ação de reciprocidade. Olha o exemplo que eu dei. As meninas cumprimentaram-se. Quer dizer, as meninas cumprimentaram-se umas às outras. Notaram? Sofreram e praticaram a ação em reciprocidade entre si. Olha o outro exemplo que eu dei.
Os enamorados beijaram-se apaixonadamente. Notaram? Beijaram-se ao mesmo tempo, né? Os dois enamorados, tá? Então, notaram que a voz reflexiva recíproca, né? Acontece essa reciprocidade entre os sujeitos, tá? Eles praticam a ação entre si, tá? E a voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação, tanto na recíproca como na reflexiva. Mas na reflexiva, cortou-se com a tesoura. Ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Ele mesmo, o próprio sujeito, entenderam? Diferente da recíproca, não esqueçam. Sujeitos no plural, ok, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem no PV, tá? Façam as atividades. Não esqueçam, até as 9 horas da noite, às 21 horas, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, procurem-me. Bom dia para todos.